Bom dia, está no ar mais uma edição do canal INAC. Hoje vamos discutir os principais acontecimentos da semana, trazendo perspectivas sobre direito, governança e impactos sociais. Hoje comigo estão o doutor Felipe Balera, doutor em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, especialista em Direito Previdenciário. Como vai, Felipe? Boa tarde, Miné. Boa tarde, Célia, Francisco e Rebeca. Boa tarde também aos ouvintes. Eu vou bem, espero que todos estejam bem também. Também comigo o desembargador Francisco Cortes, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo e professor pela PUC de Campinas. Como vai, Francisco? Você está bem? Boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui de volta com todos os colegas que integram essa mesa e com os que estão acompanhando o nosso trabalho. Muito obrigado. Também comigo a doutora Rebeca Robert, advogada, sócia da Arantes Robert Sociedade de Advogados e da GPC Consulting. Como vai, Rebeca? Um grande prazer recebê-la. Bom dia a todas e todos, aqueles que dividem comigo o programa de hoje, ao Francisco Miné, que sempre aqui preside o nosso debate, aqueles que nos ouvem na véspera de feriado. É uma alegria muito grande estar aqui, sobretudo depois de um evento belíssimo que a gente teve do INAC na segunda-feira, a premiação. O Dr. Roberto Liviano conduziu muito bem, brilhantemente. Foi um evento muito feliz, festejado, e é uma honra estar aqui novamente. Muito bacana, Rebeca. Depois eu vou perguntar para você das suas impressões aí sobre o prêmio, que seria o Oscar, né, do combate à Sim, corrupção, né? Depois eu quero saber de você um pouco mais, um pouco de detalhes. ok. Também comigo a Célia Lima Negrão, advogada, escritora, mentora especialista em compliance e riscos com forte atuação em governança. Como vai, Célia? Boa tarde a todos que nos ouvem, aos meus colegas aqui desse debate, né, dessa conversa, e é mais uma vez um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bem, já vamos começando aí por temas fortes. Vamos começar com cenário internacional. É, nós estamos com um conflito entre Irã e Israel, que já entrou no quarto, quinto dia, com ataques aéreos e dezenas de mortes. E aí eu já coloco para a nossa banca, né? Como esse episódio agrava a instabilidade no Oriente Médio, né? E quais os desafios jurídicos derivados e diplomáticos que vão surgir a partir disso. Nós sabemos que nós temos em Israel, ainda em um bunker, né, um grupo de prefeitos brasileiros que estava participando de um evento sobre segurança em Israel, e também temos pessoas no Irã que estão brasileiros que estão solicitando a sua saída do país em proteção. Aí eu pergunto para vocês o seguinte: como é que fica a responsabilidade das autoridades ao enviar esses representantes para áreas de risco? Essa é a primeira questão. E eu aproveito para contar mais um outro fato bastante interessante e triste, que foi o assassinato da deputada estatal Denise Johnson, que foi morta, e o do senador Mark Reynolds, também ferido após um atentado a tiros, né? Vivemos tempos turbulentos, né? Com assassinatos e tentativas de homicídio de políticos, seja na Colômbia, seja no Brasil, e com tentativas de fugas, né, de políticos, como a nossa deputada federal Carla, né, que simplesmente querendo não cumprir pena, já encontra-se na Itália
com possibilidade de ser, inclusive, extraditada. E, de outro lado, nós temos a ex-presidente argentina, Cristina Kirchner, né, que declarou que vai se entregar. Né? Aí eu pergunto, como é que esse cenário todo vai afetar a nossa vida e nosso cotidiano? Né? Eu me recordo de uma fala muito interessante de Mia Couto a respeito da figura do medo, né? Como o medo contamina, né, as pessoas, como esse medo ele pode ser assim um dos maiores problemas, né, para a humanidade, né? O medo de sofrer uma guerra, de sofrer um ataque, de perder a segurança. Ou seja, nós vivemos tempos difíceis. Rebeca, como é que você vê todas essas questões, né? E depois eu vou pedir para você até nos contar um pouquinho de como foi a festa, né, do Oscar, da premiação do combate à corrupção. Bom, hoje, em especial, o cenário internacional nas últimas horas se tornou ainda mais sensível, profundamente preocupante, especialmente após os Estados Unidos confirmar o envio de ogivas para reforçar sua presença estratégica no Oriente Médio. Né? A gente teve essas notícias há poucas horas, e esse movimento que ocorre paralelamente ao agravamento do conflito entre Irã e Israel sinaliza uma escalada que não é apenas bélica, mas também geopolítica e jurídica, de enormes proporções. Sobre os prefeitos brasileiros que estavam, inclusive, em Israel, o Ministério das Relações Exteriores de Israel lançou nota oficial hoje que esses esses prefeitos liderados pelo Ministério das Relações Exteriores de Israel, em meio a um ataque sem precedentes, isso dito pelo Ministério das Relações Exteriores de Israel, de mísseis iranianos contra o país, contra Israel, todos os membros das delegações brasileiras que haviam sido convidados a Israel pelo Ministério concluíram sua estadia e deixaram o país em segurança hoje. E aí eles emitem ainda um complemento, que recebemos com satisfação o retorno seguro dos participantes após visitas produtivas e profissionais em diversas áreas, que ressaltaram a forte e diversificada relação, cooperação entre Israel e o Brasil. A partida foi coordenada com os interlocutores relevantes no Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Expressamos nosso sincero agradecimento aos participantes pela visita a Israel e tal. Estão confiantes também de que em breve haverá novamente o retorno por parte deles. Então, assim, aconteceram muitas coisas nas últimas horas, inclusive esse agravamento da questão bélica, o agravamento do conflito entre Irã e Israel. Os brasileiros já voltaram hoje mesmo, mas aí tem tanta coisa para falar a respeito disso, do ponto de vista do direito internacional, porque a escalada bélica impõe uma série de desafios, o envio de ogivas, mesmo que convencionais, ainda que não sejam nucleares, é importante ressaltar isso, representa um gesto diplomático de extrema gravidade, que pode ser interpretado como uma demonstração de força, mas também como um fator de desestabilização. E aqui é impossível ignorar o dado relevante de que Israel não é signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, que significa que o país mantém sua política de ambiguidade nuclear, sem admitir formalmente possuir armas nucleares, mas também sem submeter-se aos mecanismos de controle e inspeção internacional previstos no tratado. Há muita coisa para falar sobre isso, eu sei que a gente tem outros temas para seguir falando a respeito no programa. Esse conflito Israel-Irã não é um conflito bilateral, por isso que a gente vê agora a presença dos Estados Unidos na região, que envia ogivas nucleares por todo o Oriente Médio, ogivas, que a gente não sabe se nucleares, por todo o Oriente Médio, mas porque é multilateral. Isso se relaciona com relações entre Rússia
Irã, Estados Unidos, Israel, e aí, obviamente, se expande para todo o globo, porque falar em conflitos e guerras é falar sobre uma quebra de vários paradigmas que a gente pretende hoje é, tornar presentes, entre eles ética, moralidade. A gente não fala sobre isso em ambiente de guerra, né? Isso fica completamente de lado e a gente começa a falar a respeito de mortes de civis, mortes de pessoas que absolutamente não têm nada a ver com o conflito direto, não são militares e não vivem esse conflito direto. Agora, tudo isso se opera à margem do arcabouço jurídico internacional, com a conivência muitas vezes silenciosa das potências ocidentais. Então, esse desequilíbrio mina a credibilidade dos regimes internacionais de controle de armamentos e aprofunda as tensões regionais. Olha, Miné, eu gostaria até de deixar para falar do prêmio num outro momento, porque a gente está profundamente abalado com o que está acontecendo. Muitas pessoas estão indo para bunkers mesmo. É uma realidade que a gente vive em Israel, em diversas situações. A gente conversa todos os dias em Israel, porque em razão do escritório que nós temos lá. Então a gente já convive com aquela sirene, sabe? Aquela sirene de que, olha, é possível que a gente tenha um ataque hoje, é possível que tenha um ataque hoje contra Israel. Mas ir para um bunker já é algo mais grave, de que a gente está vivendo mesmo uma possível destruição, mas também não dá para a gente dizer que Netanyahu toma as melhores decisões. É muito difícil, ele mesmo não é uma pessoa muito popular em Israel, então acho que é importante falar sobre isso, e os israelenses não estão 100% do lado de Netanyahu. Então, veja que é difícil, não há como se tornar, não há como a gente ter um partido definido nesse momento, só mesmo torcer para que a ONU e a comunidade internacional consiga cessar o conflito o quanto antes, para benefício de todos, e dos negócios internacionais nem se fale. Verdade, Rebeca. É muito triste tudo isso, inclusive crianças que estão alojadas em metrô e tudo mais, situação muito triste. E nós tivemos uma manifestação, eu acho que foi ontem, por parte do primeiro-ministro alemão, dizendo que o serviço sujo está sendo feito por Israel, né? Na realidade, preservando o interesse de todas essas grandes nações, né? Quanto a um eventual risco. Francisco, dentro dessa ideia de um mundo sem diálogo, um mundo sem confiança, né? Nós estamos cientes também que o Brasil possui um plano nuclear extremamente eficiente e que foi objeto também de fiscalização internacional. O Brasil é signatário da não proliferação atômica, né? No que diz respeito para fins de armamento, mas nós vemos que a comunicação e o diálogo ele acaba sendo pequeno, né? E nós tivemos em outros momentos, em outros tempos, algumas análises de inteligência que não expressaram a realidade e que muitas vezes acabaram resultando em tragédias, em guerras quase que intermináveis, como aconteceu no Iraque. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre este momento que nós estamos passando, sobre essa dificuldade de confiança e de comunicação entre as nações. Eu acho que a Rebeca colocou bem, né, a gravidade do momento e essa crise das instituições, né, que acho que não só internacionais, como nacionais também, né? Uma perda de legitimidade, uma perda de confiança, e no momento que a interdependência
entre os povos, as nações, é muito grande em todos os aspectos, né, econômicos, sociais, que deveria ter um papel mais importante, esses organismos internacionais, acabam ficando mais enfraquecidos. E o que a gente vê é esse risco, né, crescente para as populações que já estão lá sofrendo todo esse caos e para todo o planeta, né, na medida em que um risco de uso de arma nuclear acaba ameaçando a todos. Acho que os pressupostos, né, que talvez de uma tentativa de solução não bélica é que tem que ser alterados, né? Acho que a base de tudo é o respeito à existência de todas as pessoas, de todos os povos, o respeito a que todos busquem uma vida digna e, em função desse pressuposto, construir as relações. Mas, infelizmente, não é o momento que a gente vive, né? É da desconfiança, da tentativa de eliminar o outro, né? De não aceitar, não tolerar posições diversas. E isso é muito grave para todos nós, infelizmente. Felipe, ainda dentro dessa ideia, nós tivemos vários casos de atentados contra políticos, né? E, ao mesmo tempo, condenações de políticos, como aconteceu com a ex-presidente Cristina, com Carla Zambelli, né? Que ainda que está já na lista da Interpol, né? E que na realidade, tudo faz crer que existe, assim, uma falta de cumprimento de obrigações, né? E, ao mesmo tempo, falta de confiança na própria justiça. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso também. Eu acho que passa muito por esse momento que nós estamos vivendo, dessa intolerância, né, com relação ao diferente, aquele que pensa diferente, e os adversários políticos deixam de ser simplesmente adversários e passam para serem inimigos, né, que precisam ser combatidos às vezes à força. Isso gera esses fatos, né, gravíssimos, né, como atentados a políticos, como aconteceu nos Estados Unidos, né, e que precisam ser repudiados devidamente por cada estado, aplicando a legislação penal a esses casos. Já as condenações por crimes, né, envolvendo políticos, acho que aí vai um outro aspecto, né, e que as leis precisam ser cumpridas. A Cristina Kirchner foi condenada por corrupção na Argentina e aparentemente vai cumprir a sua pena. E é o que a gente espera, que aqui no Brasil também a gente tenha essa postura por aqueles que forem condenados pela justiça. A gente teve esse episódio envolvendo a deputada Carla Zambelli, que foi condenada e evadiu, se encontra em outro país no momento, mas a gente tem mecanismos, né, até pela Interpol, de tentar trazer essas pessoas condenadas para que venham ao Brasil e aqui cumpram as suas penas, né? Ainda é muito recente para a gente considerar essa fuga como uma impunidade, né? Mas é um indício de que pode no futuro acontecer com outras pessoas condenadas. Essa é a minha visão sobre esses dois temas. Perfeito. Célia, ainda para fechar esse tema, falando sobre esse conflito Irã e Israel, nós temos nós temos situações que podem resultar numa guerra mundial, porque, para todos os efeitos, nós temos o Irã, que é apoiado pela Rússia, né? E possivelmente pela China, né? E nós temos do outro lado as potências europeias e Estados Unidos do outro lado. Então nós temos uma situação, uma polarização extrema, né? O que que a gente, o que que se pode fazer como humanidade para modificar essa falta de confiança? Está mutada. Você está sem microfone.
Célia, você está sem microfone. Desculpa, pessoal. Olha só, essa pergunta aí, viu, Francisco, é uma pergunta de 1 milhão, porque, de fato, a gente não tem uma resposta efetiva para estabelecer um cenário de acordo entre esses países, né? O Irã tem seu posicionamento muito firme em relação aos outros países, em relação a Israel especificamente. Esse apoio da China e da Rússia junto ao Irã realmente é um bloco forte, bélico, que tem potencial, né, nuclear em mãos, apesar de que Israel já demonstrou sua força quando ele eliminou praticamente todos os desenvolvedores, né, os engenheiros de bombas nucleares, enfim, ele em uma tacada só ele conseguiu acabar, né, com muitos deles. Então, Israel é muito forte e Estados Unidos, então, junto com Israel, há uma escalada, um conflito, e se eles entrarem mesmo na briga, de fato, eles têm o potencial de dizimar o Irã, de fato. Eu falo em potencial, né, armamentista, bélico, enfim. Agora, há que se ter uma união, né, mundial aí pelos órgãos, ONU e mecanismos internacionais para superar esses conflitos, que, ao meu ver, sinceramente, são questões ideológicas, culturais, que não vão ser colocadas na mesa e resolver essas questões historicamente já existentes, né? Eu penso que vai sim ter uma escalada. Trump tem se posicionado, né, muito firmemente em relação a isso, e ele só está aguardando uma falha do Irã ali, acertar algum alvo, por exemplo, alguma base aérea dos Estados Unidos, e aí sim o conflito vai escalar, e agora é um potencial nuclear. Isso pode causar um estrago no planeta, né? Vamos dizer, a gente está à beira de um conflito muito extremo. E eu penso que qualquer falha ali do Irã, qualquer posicionamento, ele vai escalar. E a Rússia já disse que já está caindo fora, né? Eu senti ali nessa reunião que teve, eles já estão ali, ele está, né, muito mais ali voltado aos Estados Unidos por conta da própria guerra que eles estão envolvidos ali, mas China pode ser que apoie o Irã, e aí sim a gente vai ter um conflito muito grave e de difícil resolução, sim, e eu não acredito em um acordo neste caso específico, sabe, Francisco? Eu penso que a gente pode se preparar por uma situação mais grave, de um contexto aí, de uma terceira guerra aí, bem específica nesse sentido, Espero, infelizmente. espero que não, né, Não, Célia? espero Espero que não, sinceramente que não. sim. Mas vamos mudar um pouquinho o tema. Na realidade, vamos falar um pouquinho sobre direito previdenciário. O governo federal, por meio da Advocacia Geral da União, pediu ao Supremo Tribunal Federal que vítimas de fraudes no INSS sejam ressarcidas administrativamente, sem necessidade de se entrar na justiça. Felipe, como é que você avalia essa proposta? Quais os impactos aos segurados e ao próprio sistema previdenciário? Foi a DPF, né, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta pelo presidente da República, em que ele pede três coisas. Primeiro, a suspensão dos processos judiciais sobre esse tema, a questão dos golpes, né, aqueles que tiveram descontos indevidos nas suas aposentadorias ou pensões. O segundo ponto, que se suspenda o prazo prescricional para ingressarem com essas ações. E, por fim, que se abra, um terceiro ponto, que se abra um crédito extraordinário para o governo federal conseguir quitar essa dívida, né, que tem com a população brasileira que foi lesada, né, e é vítima desse golpe que aconteceu no INSS. É, o que que se alega, né? O primeiro motivo, né, quando se entra com uma DPF, é tentar uniformizar o entendimento da jurisprudência, pois é uma ação que tem efeito
vinculante, né? E a gente tem tido, né, segundo aponta, né, o presidente da República nessa inicial proposta pela Advocacia Geral da União, decisões que às vezes acabam prejudicando mais o Estado brasileiro. Interpretações, por exemplo, que aplicam o Código de Defesa do Consumidor, o CDC, e mandam a devolução em dobro daqueles que foram lesados, aqueles que foram lesados, que condena solidariamente o INSS e a União. Na visão do governo federal, essas decisões estão prejudicando o pagamento que tem sido feito de forma administrativa, ainda que mais com mais morosidade do que a gente esperava, pelo INSS, aqueles que foram lesados. A gente teve ontem, né, uma primeira decisão, uma decisão liminar do ministro Toffoli, que é o relator desse caso, e ele não deferiu a liminar, não mandou suspender os processos em andamento sobre o tema, mas ele determinou a suspensão dos prazos prescricionais, né? Considerando aí que tem milhões de pessoas que foram lesadas e às vezes nem sabem daquilo que aconteceu com elas, né? Que teve desconto nos seus benefícios. E marcou uma audiência para a próxima semana, salvo engano, vai ser na terça-feira, para haver uma conciliação desses interesses, né? Então, dos pedidos do presidente da República, em âmbito de liminar, a gente só teve um que foi acatado, né? Que foi a suspensão do prazo prescricional. Os outros, é claro que a gente não tem uma decisão final da DPF, né? Isso ainda leva algum tempo para ser julgado, mas ainda não foram examinados completamente pelos ministros do STF. Muito bem. Doutor Francisco Cortes, ainda dentro desse tema, mas dentro de um outro aspecto, nós temos no judiciário brasileiro um acúmulo de processos e de ações infindos, né? Possivelmente cada desembargador no estado de São Paulo, e talvez você possa nos informar, né, do quantitativo individual médio de cada desembargador para julgamento de recursos, que dirá de ações, né? Será que já será que já não chegou a hora de nós imaginarmos um tribunal administrativo, ou seja, algo que possa nascer dentro do próprio executivo, com orçamento próprio, para desafogar essas questões, já que é, nós somos um país beligerante, né? Gostaria que você comentasse sobre esse fato. Acho que talvez até dê para fazer uma interligação com o colocado pelo Felipe, né? O Supremo, há algum tempo, acabou. A gente sempre foi formado com aquela convicção, né, principiológica de que nenhuma lesão, ameaça de direito pode ser subtraída à apreciação do judiciário, que está no artigo 5º, né, uma garantia constitucional para todos nós. Mas, de fato, a forma de litigância, o volume da litigância de massa, tem forçado alguns ajustes, né? Então, talvez até uma preocupação no caso aí dessas devoluções justas, né, para todos os aposentados que foram lesados, implique numa litigância individual muito grande e que talvez uma solução coletiva seja mais prática, mais racional para o sistema, né? Esse é um problema que vem sendo enfrentado não só nesse campo específico previdenciário, mas em outras áreas também. E acho que a solução, de fato, passa por um modelo talvez diferente, né, de prévia análise do ponto de vista administrativo. Existe, por exemplo, né, na área tributária, os tribunais de impostos e taxas, que apreciam um pouco. A reforma tributária também tem previsão de um comitê gestor, que vai analisar as questões relativas a um tributo único com beneficiários Estado, município, vai ser uma dificuldade também, uma implementação. E o fato de simplesmente se ampliando a máquina do sistema judicial é muito oneroso, né? É um custo elevado para a sociedade e para o próprio Estado. Então, não dá para ir criando cargos indefinidamente para atender uma demanda que é crescente e parece assim não ter uma perspectiva de curto prazo de redução.
né, diante das condições específicas do nosso país, de desigualdade, problemas econômicos, problemas sociais. Então, de fato, acho que algumas outras soluções têm que ser buscadas. Talvez essa via administrativa seja uma delas. Muito bem. É, Rebeca, ainda dentro desse tema, né, onde nós temos um quantitativo imenso, enorme, né, de ações e de litígios e tudo mais, além do que o doutor Francisco Cortes colocou como a impossibilidade de se afastar do judiciário qualquer espécie de questão, nós, na França, por exemplo, nós temos um tribunal administrativo que funciona absolutamente em caráter definitivo, né? Queria que você colocasse o que falta. Falta confiabilidade nessas composições, sendo que hoje o executivo, né, o Estado, ele praticamente ocupa quase que 80 a 90% da movimentação de processos em relação ao judiciário. Então é algo assim descomunal. Eu fico feliz com essa pergunta, porque nós temos algumas opiniões no escritório embasadas nas ações mesmo que a gente defende e na postulação desses direitos em favor dos beneficiários do INSS. Olha, quando a gente está bem, perdão, olha, Miné, a gente está bem distante do que ocorre na França. Digamos que a gente está em um polo diametralmente oposto nesse momento ainda, porque essa proposta da AGU, que sugere que vítimas de fraudes do INSS sejam ressarcidas diretamente pela via administrativa, sem precisar entrar na justiça, à primeira vista parece uma medida positiva de simplificação e de acesso mais rápido ao direito. Mas é preciso fazer uma análise muito cuidadosa, porque o que está em jogo aqui é muito mais que um procedimento, é a própria relação entre o cidadão e o Estado. Historicamente, no Brasil, o judiciário tem sido o caminho que a sociedade encontra para corrigir erros que o próprio Estado comete. Isso é muito evidente quando falamos do INSS. São milhares de brasileiros que, ano após ano, recorrem aos tribunais, não por opção, mas por necessidade. Eu estou aqui com outros colegas, advogados, eu acho que eles podem... eu adoraria ouvir diferente, mas eu acho que eles podem comentar também a respeito disso. Porque administrativamente a gente não encontra resposta. E portanto, a gente não encontra justiça. Então, quando o governo vem com essa proposta, ela só se justifica se de fato for capaz de oferecer uma solução que seja rápida, porque isso também tem a ver com justiça, transparente e eficiente. Se para evitar que o cidadão espere anos numa fila judicial, perfeito. Mas se for para criar um filtro para desestimular o acesso ao judiciário, aí não é uma política de acesso à justiça, é uma política de blindagem do Estado. Essa é a minha opinião, humilde opinião como advogada nesse caso. O que não se pode perder de vista é que o acesso ao judiciário e precisa continuar sendo uma cláusula de proteção do cidadão contra os próprios erros do Estado. Então, a gente viu outro dia mesmo a própria advocacia ladeada com o judiciário trabalhista, porque entende sobre a necessidade desse judiciário, da sua existência e da sua resposta aos pleitos dos cidadãos quando ingressam com demandas trabalhistas, que é uma outra coisa, mas não deixa de ser a mesma quando a gente fala de busca por justiça no Poder Judiciário, que ainda é, ao nosso ver, o lugar em que a gente encontra uma resposta, que a gente encontra guarida. E eu nem falo dos tribunais superiores, falo mesmo da base do judiciário. Tanto é evidente que mecanismos administrativos são bem-vindos, desde que sejam eficientes. A grande possibilidade de fazer justiça, de garantir direitos, de reparar prejuízos que o próprio Estado causa, continua sendo e precisa continuar sendo o judiciário. Porque quando o Estado falha, a justiça não pode falhar.
Justiça com letra maiúscula, poder judiciário, ela é a última trincheira da cidadania, ao meu ver. Muito bem. Célia, para fechar esse tema, é, nós sabemos que existe um funil muito grande, né, no que diz respeito a essa questão de tempo de resolução, seja de cunho administrativo, seja de cunho geral, né, onde o próprio judiciário conclui, né. Eu diria o seguinte: a Rebeca acabou de colocar sobre os meandros que isso envolve, mas eu gostaria que você analisasse no aspecto governança, que é a sua especialidade, tá? Quanto custa, né, todos esses recursos, todas essas demandas, né, para o Estado, né, e o que que isso onera nos orçamentos, né? Toda essa essa briga, essa contestação que poderia ser muito bem reconhecida. O que que isso significa no nosso orçamento? Isso é um impacto alto, mas a gente tem que considerar também, Francisco, antes de entrar aí na questão da governança em si, desses impactos, que há um aposentado, que há nesse caso específico do INSS, há uma pessoa ali, né, um ser humano que sofre já com a fraude, que teve, né, recursos ali tirados do seu orçamento, e ainda tem que lidar com uma justiça morosa. E a gente sabe que, de fato, a Rebeca coloca que a justiça é a via que nos garante os nossos direitos, de fato, mas ela é morosa, né? E nesse caso, especificamente do INSS, há sim que se fazer uma força-tarefa onde esses recursos sejam devolvidos de forma célere e rápida, sem passar por um judiciário, porque vão ser várias ações isoladas no país inteiro e que, no final das contas, depois sobe, aí vai ter uma medida única para tudo, uma decisão, e o lesado, que é o aposentado, ele não vai ter seu valor ressarcido, né? Então, a gente precisa conciliar essas duas questões, porque é igualmente justo ele sofrer a fraude e ainda ter que aguardar essa resolução. Então, eu penso que é uma iniciativa acertada, sim, de fazer uma composição melhor. E aí precisa de maior agilidade desses entes envolvidos para que esse recurso seja, de fato, colocado. Agora, a gente sabe que administrativamente nem sempre a gente consegue essa estrutura ágil, né, para analisar esses casos corretamente. E aí, quando a gente entra falando das questões de governança, de compliance especificamente, a gente já sabe que houve uma falha ali, uma grande fraude, uma corrupção, no caso da fraude. Então, como serão esses retornos aos aposentados? Esse processo administrativo, ele tem que vir também muito estruturado para que, de fato, ele seja efetivo e tenha um mínimo impacto para os aposentados e para a própria estrutura do Estado. Então, a gente precisa garantir que tenha, sim, sistemas antifraude, inclusive nesses processos administrativos, porque a gente não sabe o que pode acontecer ali internamente no âmbito daqueles órgãos nessa devolução, né? E como que vai ser essa devolução e, inclusive, a responsabilização dos agentes públicos, que, às vezes, a via administrativa e deixar a situação ali um pouco controlada, teoricamente, pode tirar o foco da responsabilização em si desses agentes públicos envolvidos e, inclusive, os terceiros. Então, a gente não pode perder de vista. Quando a gente fala de governança, a gente tem todo um sistema preventivo e detectivo e punitivo, né, para que, de fato, a gente tenha a robustez e a efetividade, inclusive possa garantir melhor aplicação dos recursos, né, orçamentários, enfim. Então, essa é a preocupação. E é uma medida viável? Sim, mas é preciso ter uma governança muito forte para que esse processo administrativo não seja ainda mais um calo na vida aí dos aposentados, que tenham que, em última instância, ao fim e ao cabo, recorrer ao judiciário, né, no final das contas. Muito bem.
Agora vamos mudar um pouquinho o tema. Vamos falar sobre os chamados crimes de ódio, homofobia, gordofobia, eh, entre outros crimes que dizem respeito à liberdade de expressão. Doutor Francisco Cortes, a Justiça de São Paulo, ela concedeu liberdade provisória à jornalista Adriana Catarina Ramos de Oliveira, presa em flagrante delito no sábado, agora dia 14, por xingamentos homofóbicos a um homem em uma cafeteria no shopping Iguatemi, que é um dos shoppings mais luxuosos aqui da cidade de São Paulo. A administração do shopping proibiu a consumidora de frequentar o local. Sem entrar no mérito da questão, porque eventualmente pode até ser objeto de um julgamento futuro, né? Eu coloco o seguinte: como é que o judiciário brasileiro ele tem se comportado em relação a essas questões de crime de ódio e, ao mesmo tempo, é, qual o limite entre a liberdade de expressão e o discurso discriminatório, né? E aproveitando também a deixa, porque eu acho que o nosso internauta e o nosso ouvinte, ele sempre tem uma curiosidade para saber o seguinte: quais são as razões para se conceder uma liberdade provisória ou mesmo para se prender provisoriamente, né? Existem algumas características, até de natureza processual, que não dizem respeito necessariamente à própria questão, objeto. Queria que, Francisco, que você pudesse nos explicar isso. Acho que talvez um dos temas mais difíceis, né, é achar esse equilíbrio entre liberdade de expressão, informação, direito de opinião, vedação à censura e controle de condutas, né, posturas, enfim, colocações racistas, de ódio, que incitam à violência. Acho que historicamente tem um modelo já centenário, mais liberal norte-americano, que era expresso numa frase: a liberdade para as ideias que odiamos, né? Tem até um livro aqui no Brasil que tem esse título, que transcreve um pouco do que aconteceu lá evolutivamente. Mais uma construção de que o livre debate de ideias é sempre importante, que a verdade prevalecerá, mas é uma construção centenária para uma outra realidade que já não vivemos, em razão de redes sociais e tudo mais. O modelo, digamos, europeu, mais especificamente o alemão, que na lei fundamental também preserva a liberdade de expressão, vedação à censura, mas aí já com ressalvas expressas, dizendo leis gerais, e lá por razões históricas, né, questões relativas à denegação do Holocausto, antissemitas, ou mesmo violação de direitos de infância e juventude, discurso de ódio. Então, lá está mais expresso que há possibilidade, sim, de controle nessas situações. No caso brasileiro, até assim, a título de curiosidade, o Código Eleitoral, que é de 65, que não é um período exatamente democrático do Brasil, mas ele já tem também uma disposição em relação à vedação na propaganda eleitoral de discurso de ódio, discriminatório. Mas, embora, acho que de modo geral todos concordemos com isso, é difícil a aplicação, né? O Brasil teve um precedente em 2003 no STF, do caso Elvanger, que era uma publicação antissemita, e por maioria de votos, o Supremo acabou reconhecendo que não poderia ter esse tipo de divulgação. Então, o judiciário se defronta com essa dificuldade, que é uma dificuldade da sociedade em geral, de achar esses limites, e me parece que o potencial hoje de redes sociais, de algoritmos, é muito maior, enfim, de causar um estrago muito maior, né? Às vezes a gente vê pessoas que podem sofrer linchamento, ou grupos, por causa de informações enviesadas ou distorcidas, e que depois são irreversíveis, né? E mesmo o processo de formação da opinião pública, se há uma liberalização geral em termos desse tipo de discurso, mesmo em outros países, na África já aconteceu isso, né, de grupos étnicos serem dizimados praticamente por conta de divulgações desse tipo. Então, me parece que o judiciário está começando, né, a assumir esse dever, né, de fazer uma ponderação dessas duas situações, mas reconhecer que o abuso pode contaminar de uma maneira irreversível
a sociedade e as próprias pessoas, e, portanto, reconhecer uma necessidade de controle. Talvez a dificuldade seja para a própria opinião pública, ou uma parte dela, dizer, bom, mas prender uma pessoa por conta de uma opinião, né, de eventualmente identificar uma desproporcionalidade aí. Mas acho que algumas outras saídas de penas alternativas, de dano moral coletivo, têm que ser pensadas e tem que ter algum tipo de controle. Me parece que a gente chegou num estágio de comunicação em que liberar esse tipo de conduta pode trazer situações irreversíveis, para a sociedade e para as próprias pessoas. Muito bem. Célia, voltando com você, ainda dentro desse tema, né? Nós vivemos tempos de intolerância, né? Intolerância relacionadas a gênero, relacionadas à raça, relacionadas à estética, relacionadas ao etarismo, à gordofobia, entre outros. Como é que a gente poderia encontrar uma explicação para que isso ebulisse desta forma, né? Isso viesse tão forte e tão divulgado. Célia, está mutada. Eu muto aqui para evitar que qualquer barulho Sim, atrapalhe, e aí na hora de sim. falar esqueço. Olha só, Chico, eu fico realmente. Eu vejo com bons olhos esse nosso momento, tá? Quando a gente tem essa discussão, esse debate, em que esses casos eles estão sendo mais reprimidos hoje, pela justiça em especial, né? A gente vê aqui a ADO 26, não sei se vocês acompanharam, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, que colocou que o STF questiona, né, a omissão do Congresso e coloca crimes assim da população LGBTQIA+, contra a discriminação, violência, comparando inclusive a crimes de racismo. Então, por isso, hoje, a gente tem como penalizar e punir essas atitudes, como que a gente viu aqui recentemente, daquela senhora que xingou ali a pessoa e que foi presa, ela teve uma medida cautelar, que também a lei penal nos permite, né, cautelar, enfim, e vai responder ali em liberdade, mas o fato é que foi ali usado um vídeo que foi postado na internet e que já pela segunda vez a pessoa comete a mesma situação e a gente vê que a população, a gente não tem mais tolerado esse tipo de coisa, porque uma questão é a livre expressão. Né? Outra questão é quando a gente usa essa livre expressão para agredir, desumanizar. Então, isso realmente, eu penso que a sociedade tem evoluído para é, é, dá um basta nessas situações. E o judiciário tem sido, nas ações que eu já acompanhei, eles têm sido enfáticos em tratar esse tema com o devido respeito e aplicando essa legislação mais rigorosa para esse cometimento. Então, eu acho que a gente tem avançado. Agora, de fato, a gente tem um extremismo no nosso país hoje, de diversos lados opostos, contra determinadas situações, onde cada um quer expressar e usa a liberdade de expressão como um direito. De fato, a gente tem esse direito garantido, mas ele não pode ir de encontro a outros direitos e a essa situação aí de desumanizar, de agredir, né? E isso eu penso que a gente tem evoluído e temos buscado garantir, em alguma medida, essas situações. Temos muito a avançar, mas a gente já tem, inclusive, legislações, a gente tem regras e a gente tem instrumentos já para combater esse tipo de situação hoje, né, atualmente. Muito bem. Vamos mudar um pouquinho o tema, e vamos falar um pouquinho, vamos voltar a falar sobre a questão das chamadas emendas, né? E emendas e atos relacionados a maus exemplos, né, que são colocados aí para toda a comunidade.
É, essa semana, ou semana passada, o presidente da Câmara, Hugo Mota, permitiu acúmulo de aposentadoria com salário parlamentar, mesmo ele defendendo cortes de gastos públicos, né? Rebeca, como é que a gente pode imaginar coerência, né, dessas atitudes, ou seja, cortar custos e ao mesmo tempo tentar de alguma forma alterar essa sistemática, se o exemplo de cima é um exemplo diferente. Eu falo uma coisa, mas eu faço outra, né? Rebeca, faça um comentário para a gente a respeito disso. Depois eu vou pedir, inclusive, para o Felipe fazer um comentário sobre os princípios constitucionais de moralidade e de isonomia. Vamos lá. Olhar para o modelo atual de execução das emendas parlamentares, especialmente nesse formato chamado de emendas PIX, é sem dúvida olhar para um grande desafio da governança pública no Brasil, né? E esse não é um desafio isolado nosso, é um debate que percorre hoje o mundo inteiro. Como os estados modernos lidam com os limites entre autonomia parlamentar, responsabilidade fiscal e, sobretudo, integridade na gestão do dinheiro público. Esse é um debate que a gente enfrenta de forma global, né? O que os dados mostram é que nós estamos lidando, sim, com um risco muito concreto, risco de desequilíbrio orçamentário, risco de uso político e até patrimonialista dos recursos que são, na verdade, de toda a sociedade. Quando a gente vê, por exemplo, recursos vultosos sendo destinados por emendas individuais para financiar um documentário com viés ideológico específico, se acende um alerta. Não porque se trata de um viés conservador, progressista ou qualquer outro. O ponto não é o conteúdo, é o critério. É a ausência de critérios técnicos, de mecanismos robustos de controle, de garantias mínimas de que aquele recurso serve de fato ao interesse público. Olha, a gente falou um pouco sobre orçamento secreto, orçamento público, em outros programas aqui do INAC. A gente debateu esse assunto voltou à tona, agora falar sobre o prêmio, que a gente teve na segunda-feira o nome dos ganhadores e a premiação daqueles, não só do primeiro lugar, mas do terceiro, segundo, primeiro lugares. E lá a gente voltou a falar sobre esse tema do orçamento secreto. A gente premiou um dos projetos que descortinava emendas parlamentares sendo destinadas. Eu me lembro de um projeto de Sergipe, até de uma matéria jornalística de Sergipe, que descobriu que emendas PIX na casa de centenas de milhares de reais tinham sido destinados a projetos para pequenas cidades de Sergipe sem nenhum critério para destinação. Até conversando outro dia com o doutor Roberto Liviano, ele, que é muito preocupado com esse assunto, está preocupado também em buscar projetos e premiar projetos que identifiquem critérios para a destinação dessas emendas PIX, essas emendas parlamentares. Então, assim, é um assunto que, infelizmente, não é só brasileiro, mas a gente tem aqui esse enfrentamento, está no centro dos desafios democráticos contemporâneos e enfim, é lamentável, mas não estamos isolados nisso, embora seja uma pauta extremamente relevante brasileira, recente, e que a gente ainda não encontrou um mecanismo de eticidade, né, nesse caso. Muito bem. Felipe, para encerrar o nosso programa, eu vou lhe passar mais uma
mais uma bomba, mais uma pimenta, né, que eu chamo aqui. Dos 25 bilhões de reais que estão sendo destinados do orçamento para essa chamada emenda PIX, né, já foram gastos quase que 867 milhões, tá, até agora, inclusive com uma notícia recente de que é, a própria Câmara estaria flexibilizando a possibilidade de pagamentos de servidores, né, de pessoas com esse dinheiro, né? Como é que isso afeta o chamado da, princípio da isonomia, princípio da moralidade? Infelizmente, a gente tem um poder legislativo que se move pelo dinheiro, né? Pelo uso do dinheiro público com interesses políticos, né? E essa emenda PIX, ela facilita, né, essa utilização dos recursos públicos para determinadas áreas de suporte eleitoral de alguns deputados, de alguns senadores. Isso, de fato, é uma afronta, né, aos princípios constitucionais previstos no artigo 37 que regem a administração pública, é, e é uma afronta gravíssima, algo que a gente não esperava encontrar nos defensores dos nossos interesses, né, que são os deputados federais e os senadores da República. Voltando um pouco, me chama a atenção essa fala do presidente da Câmara, né, o Hugo Mota, com relação a essa possibilidade de cumular a aposentadoria de congressista com o salário referente ao mandato eletivo, né? Os congressistas, a gente tem uma evolução, né, desse, dessa previdência dos congressistas que antes era algo que é absurdo, viola gravemente a isonomia, que um parlamentar podia se aposentar com 8 anos de mandato. Em 97 a gente teve uma alteração, justo essa lei que seria objeto de reforma, né, por essa proposta do presidente da Câmara dos Deputados, é, que ampliou esse prazo para o que equivale ao prazo dos servidores públicos, seria 35 anos de mandato eletivo, e a idade mínima de 60 anos. E, por fim, em 2019, a gente teve uma emenda que ela excluiu essa possibilidade de aposentadoria dos congressistas. O congressista hoje, que ingressar no mandato eletivo no ano que vem, por exemplo, ele vai submeter as regras do regime geral, né, que é o que se espera. Ele é um cidadão comum, a gente não pertence a uma outra classe. né. Então, deveria ter como regras para aposentadoria aqueles que qualquer brasileiro tem. né, e, e aplicando-se, inclusive, o princípio constitucional da isonomia. Então, é nesse sentido que eu penso que a gente precisa aplicar melhor os princípios constitucionais e evitar esses abusos, especialmente do Poder Legislativo. Muito bem, eu quero agradecer aos nossos convidados pela contribuição no programa de hoje e nós nos encontraremos na próxima semana com as análises dos nossos especialistas. Ciente de que você pode nos seguir através do canal INAC no YouTube e também ouvir as nossas transmissões pela Rádio 365. Eu quero agradecer ao desembargador Francisco Cortes, muito obrigado, a doutora Rebeca Robert, a doutora Célia Negrão e ao doutor Felipe Balera por mais esse debate, um debate riquíssimo. Vocês estão sempre convidados. Um grande abraço a todos